Olá, amigos do EBD em Foco, paz e bem a todos. Eu sou o Diácono Melquisedeque, estou aqui para mais uma aula do nosso curso de Levítico. E o texto em questão hoje é o capítulo de número 24, os versos 5 a 9. Nós vamos tratar da mesa e dos pães da proposição ou pães da presença. O texto em questão será a partir da Nova Versão Internacional, a NVI. E diz assim, verso 5, apanhe da melhor farinha e asse 12 pães, usando 2 jarros para cada pão. Bom, aqui nesse versículo nós vamos destacar duas coisas. Que melhor farinha era essa? De acordo com alguns expositores bíblicos, esta melhor farinha tratava-se de uma farinha que era feita do grão inteiro, não de grãos quebrados, mas de grão inteiro. Por isso era farinha, uma farinha especial, uma farinha selecionada, a melhor farinha para fazer estes bolos. 2 jarros para cada pão. Algumas versões, a NVI está colocando jarros, mas algumas versões colocam 2/10 do efa. O problema é que o hebraico original não tem a palavra efa, né? Aí temos uma dificuldade para saber realmente quanto de farinha levava para fazer um desses pães. No caso de ser realmente o efa, né, os tradutores da Bíblia, alguns preferiram usar esta medida. Nesse caso, um efa correspondia a cerca de 20 litros de secos, né? Ou 20 litros de farinha. E 2/10 nós teríamos aí, então, cerca de 4 litros, pelo menos de 4 litros de farinha para um pão. Isso dá um pão bastante grande. O verso 6 diz, coloque-os em 2 fileiras com 6 pães em cada uma sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Junto a cada fileira, coloque um pouco de incenso puro como porção memorial para representar o pão e ser uma oferta ao Senhor preparada no fogo. 3 coisas vamos destacar aqui. A mesa, o incenso e as fileiras. Primeiro, a mesa era de ouro puro. Na verdade, a mesa era de acácia e revestida de ouro puro. A mesa tinha aproximadamente 1 metro de comprimento, 50 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Era a mesa onde se colocava os pães da proposição ou os pães da presença. O incenso era para ser queimado, né? Lembra que o incenso sempre era queimado no altar do holocausto, porque era oferta queimada ao Senhor. E aqui, possivelmente, pode ser que fazia parte, né, esse ritual aqui fazia parte das ofertas de manjar. Mas nós precisamos entender o seguinte, no sábado, quando os pães eram trocados, os sacerdotes comiam os pães que haviam ficado durante a semana lá na mesa, e o incenso era queimado no altar do holocausto. Era isso que acontecia com o incenso. As 2 fileiras de pães. Bom, nós acabamos de falar que esses pães eram grandes e a mesa pequena. A NVI coloca fileiras, mas outras traduções da Bíblia vai colocar pilhas. E possivelmente, né, Gordon, por exemplo, Wisby, Harrison, Max e vários outros expositores bíblicos vão dizer que a melhor ideia seria pilhas ao invés de fileiras. Seriam 2 pilhas com 6 pães cada uma, em virtude de, se um pão era resultado de 4 litros de farinha, esse pão deve ser grande. E a mesa não é tão grande. Então, para muitos expositores, a ideia, a melhor escolha seria para pilhas, 2 pilhas de pães ao invés de 2 fileiras de pães. Bem, estes pães, como já falamos, eram grandes e a mesa pequena, por isso a ideia de pilhas ao invés de fileiras. Verso 8. Esses pães serão colocados regularmente perante o Senhor, cada sábado, em nome dos israelitas, como aliança perpétua. 2 coisas aqui para nós observar. Era responsabilidade dos coatitas, né, descendentes de Arão, cuidar desses utensílios, né, cuidar da mesa, do pão, provavelmente assar o pão. A farinha era trazida pelos israelitas e os coatitas certamente assavam, preparavam, assavam e organizavam na mesa no santo lugar. E seriam trocados e comidos pelos sacerdotes todos os sábados, né? Já falamos que o incenso era queimado e o pão era comido pelos sacerdotes. Os sacerdotes
No sábado comiam esses pães que vinham passado a semana lá na mesa, no santo lugar, e o incenso que acompanhava ali seria queimado no altar do holocausto, era oferta queimada ao Senhor. Verso 9 diz, pertencem a Arão e aos seus descendentes que os comerão num lugar santo, porque é parte santíssima de sua porção, regulada as ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É decreto perpétuo. Ou seja, somente os sacerdotes podiam comer e tinham que comer no lugar santo, não poderiam sair do tabernáculo. Bom, vamos observar aqui algumas significados de alguns elementos. Por exemplo, os 12 pães. Para Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, os 12 pães representavam a provisão de Deus durante todo o ano, os 12 meses do ano. É uma possibilidade. Outros expositores bíblicos, melhor dizendo, vão dizer que o numeral 12 representa as 12 tribos de Israel e os pães a providência divina para o povo de Israel. Não apenas no ano, mas em todo o tempo. Deus é quem alimenta, quem provê tudo a Israel, seja a boa colheita, seja vitória na guerra, seja roupa, casa, a conquista da terra, a salvação. Enfim, Deus é o sustento, Deus é a provisão de Israel, das 12 tribos de Israel. Muitos outros expositores, aqui já bem menos, vão argumentar também que estes pães apontavam para Cristo, Cristo o pão da vida. Nós temos um problema, porque muitos expositores bíblicos vão usar João capítulo 6, versos 31 a 35, para dizer que Jesus mostrou, ou melhor, apontou para o maná como um símbolo de Cristo e não os pães da proposição. Nesse texto aqui de João 31 a 35, ele diz que os pais dos israelitas na época dele haviam comido o maná no céu, o maná lá no deserto, o pão do céu, mas ele era o verdadeiro pão do céu. Então, parece aqui que Jesus está linkando ele ser o pão do mundo, né, ao maná e não aos pães da proposição, mas ambos podem ser uma possibilidade que os irmãos devem pesquisar. A mesa, Varro-Isby vai dizer que esta mesa ela aponta para Cristo em virtude dela ser de madeira de acácia e revestida de ouro, ou seja, aqui ela aponta para as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina. O incenso é praticamente um consenso entre todos os expositores bíblicos. O incenso representa aí a oração dos santos. E para nós terminarmos, nós precisamos entender uma coisa que eu acho muito interessante quando nós estudamos sobre o tabernáculo. O tabernáculo representava a presença especial de Deus no meio do seu povo. Ele foi habitar no meio do seu povo através daquele tabernáculo. E cada elemento, cada aspecto e até mesmo cada detalhe do tabernáculo nos mostrava que Deus é santo e é extremamente exigente. A presença de Deus é uma presença exigente e santa. Nós então podemos aprender aqui que não é de qualquer forma que se dirige a Deus, não é de qualquer forma que se apresenta diante de Deus, especialmente porque Ele é exigente e santo. Amém? Que Deus e Cristo nos abençoe e até a próxima.